Eu sou Carlos Galdino. Este é o Politicast Arte. A ideia do Politicast Arte é trazer algum conteúdo artístico que quebre um pouco esse ritmo mais pesado de podcast de política e notícias e traga um pouco de leveza. A intenção é que não sejam tão frequentes e provavelmente em boa parte deles eu vou acabar declamando algum cordel, seja um cordel meu ou um cordel de outro autor. Era uma vez um país que vários anos atrás, sob a lei de militares muito terríveis, brutais, quis ver no povo esperança, só que não havia mais. Claro, com tantos massacres, morte, censura, opressão, como ia ser diferente? Mas veio uma solução, para o povo ter alegria, orgulho de uma nação. Era uma Copa do Mundo e uma grande seleção. Primeira vez a passar, jogos na televisão. Era a chance mais perfeita para homens de visão. 2 Copas antes dessa, as 2 de um Brasil só, com muita publicidade, forjaram de gol em gol um novo patriotismo, o país do futebol. Literatura de cordel é um tipo de poesia popular, especialmente no Nordeste brasileiro. Ela veio em Portugal. O nome cordel tem a ver com a forma de distribuição, de apresentação dessas poesias em feiras, onde eram impressas em livretos que eram pendurados em barbantes ou cordéis para venda. Daí veio o nome. Faz parte da cultura do nordestino. Geralmente trata de casos folclóricos, de causos, histórias, mas também existe poesia de cordel que faz um questionamento maior, mais profundo dos temas. Um tipo bem comum de poesia de cordel é aquela de conflito, de combate entre 2 pessoas, que são chamadas de pelejas. Mas é isso, a poesia de cordel ela faz parte da nossa riqueza. Deveria ser mais valorizada, inclusive nos livros escolares. E é uma forma mais amigável de leitura, principalmente para quem tem pouco estudo, quem está ainda em formação do aprendizado. Ela facilita, a poesia traz um ritmo e uma leveza diferente da prosa. Vários anos se passaram, a ditadura acabou. Novos governos e copas, muito jogo se travou, mas o gosto pelo esporte, esse sim continuou. Hoje temos muitos clubes de futebol no país que disputam em 3 classes, ou séries, como se diz. Pelo futebol o povo seguiu torcendo feliz. Foi então que certo ano, no auge da alegria, a Copa do Mundo em casa, esse povo recebia, sem esperar a surpresa guardada para o último dia. Brasil chegou na final, a final veio a pancada, enfrentando a Alemanha numa cena inesperada. Perdeu foi de 7-1, que tão grande goleada! Veio assim desilusão, e tristeza, ódio e dor. Torcer pelo que agora? Foi assim que se tomou eleições daquele ano como novo futebol. Cordéis parecem coisas simples, olhando por alto, mas eles têm suas regras, como toda poesia mais antiga, antes dos versos brancos e livres. No caso dos cordéis, o comum é que se utilizem estrofes compostas por 6 ou por 7 versos. As de 6 versos são chamadas de sextilhas, enquanto as de 7 são setilhas. As sextilhas costumam ser rimadas nos versos pares, no final de cada verso par, rima entre si, enquanto as setilhas são a expansão das sextilhas, de modo que a rima que seria do 6º verso vai para o 7º verso, e o 6º verso é criado rimando com o 5º. Como fosse em Maceió, CSA, CRB, torcidas foram às ruas para seus times defender, PSDB de Aécio e a Dilma com o PT. Não foi tranquila a mudança de jogo de arquibancada. A torcida se agitava, todo dia inflamada. Não era gente família, mas torcida organizada. Quando enfim termina o jogo, quem perdeu a eleição, sem aceitar a derrota, continuou na missão. Disse não ganhou no campo, insistia no tapetão. Quem ganhou ficou feliz com a vitória alcançada, mas o clube está estranho e ninguém entendeu nada. Parece até que o poder
tá com uma Dilma trocada. Enquanto os azuis praguejam, vão às ruas com firmeza, os vermelhos ficam em casa, em estado de surpresa, sem entender o governo, sem ter nenhuma certeza. Eu acredito que o artista tem uma importância social muito grande e que, embora seja importante fazer aquela fuga da realidade, apresentar aqueles mundos fantásticos para fuga mesmo, simplesmente fuga, a gente poder se distrair um pouco, se alegrar um pouco frente a tantas dificuldades, tantos problemas que a gente tem no dia a dia, no mundo real. Além disso, eu acredito que o artista tem uma certa obrigação social de trazer algum debate, de tentar modificar a sua sociedade, a sua comunidade, para buscar uma melhora, um amadurecimento na forma de ver o mundo em certas causas importantes. E esse sentimento é o que eu costumo chamar de arte de guerrilha. Você criar a arte, usar a arte como uma ferramenta de divulgação de ideais, de mudança de postura. Eu acredito que existam muitos outros que pensem como eu. Talvez uma pessoa que conheça de história e literatura mais profundamente, conheça algum termo técnico, algum grupo que se formou nessa ideia de utilizar a arte desse jeito. Mas como eu não conheço, continuo chamando de arte de guerrilha. A torcida organizada, tal qual as de antigamente, quer que seu time triunfe. Nada importa realmente, atropelando as leis e quem estiver na frente. Se seu time cava falta, que dê falta simplesmente, que solte cartões vermelhos para os vermelhos somente. Querem que juízes julguem, só com pesos diferentes. E vai pra rua dizendo, enfrentar corrupção, mas se um azul se corrompe, a torcida não vê não. E segue a gritar vestindo camisas da seleção. Essa torcida azulada se transforma em agressão. Se um pensa diferente, é xingado de ladrão. Isso quando não é pego e espancado sem razão. No meu site, carlosongaudino.com.br ou simplesmente cordéis.com, você vai encontrar outros cordéis feitos por mim. Outros nesse espírito de arte de guerrilha, como o cordel do software livre, que foi o primeiro cordel que eu escrevi no formato de cordel. Tem outros que eram poesias muito longas que eu acabei tratando como cordéis, mas embora eu tenha escrito antes, eu fiz essa releitura desses textos depois. O primeiro que eu escrevi como cordel mesmo foi o cordel do software livre, que foi na volta de uma viagem para um evento de software livre lá na Paraíba. Foi o primeiro encontro nordestino de software livre, NSL e Ensol. Tem o cordel da pirataria, o cordel Piratas e Reis, que eu gosto bastante deles. Tem alguns mais exóticos, como o Castelo Gótico, que é um cordel que eu escrevi em versos alexandrinos, que são os de 12 sílabas poéticas, que costumavam ser utilizados apenas para soneto, mesmo assim por um subgrupo dos sonetistas. Não, a maioria segue o padrão de decassílabos. Esse Castelo Gótico, por conta de tentar trazer uma temática mais gótica mesmo para o cordel, eu acabei utilizando esse formato de versos alexandrinos. Lá em cordéis.com você pode pesquisar alguns cordéis e, quem sabe, gostar de algum outro. Talvez algum desses, se a repercussão dessa edição especial do Politicast for positiva, talvez algum desses eu traga aqui para o podcast. É bonito ver o povo nesse tipo de serviço, lutar por seus ideais, ir à rua em compromisso político. O problema, política não é isso. Nem tampouco é o povo, a torcida organizada. É uma turma com raiva por ter sido derrotada, que quer mudar o placar nem que seja na porrada. Nesse jogo temos leis que nos dão civilidade. Não se muda um presidente somente pela vontade, só porque não gosta dele, sem um crime de verdade. A política é bonita quando bem compreendida. Não está só em Brasília, ela faz parte da vida. E você só entende um pouco quando ela é debatida. Ela não é futebol. Quem a trata desse jeito nunca entendeu o que é a política direito. Ela exige o debate e, mais ainda, respeito.
Quanto aos versos propriamente, o comum é se utilizar redondilhas maiores, que são versos de 7 sílabas poéticas. É o caso do Despolítica Futebol Clube. Mas podem ser utilizadas redondilhas menores, que são de 5 sílabas poéticas. Esses formatos são os mais comumente utilizados em cordel. Este cordel que estou apresentando hoje é o Despolítica Futebol Clube. Ele é escrito em cestilhas de redondilhas maiores. Ele está sendo passado para você em primeira mão aqui pelo Politicast e será publicado em breve em cordéis.com sob uma licença Creative Commons, autorizando o uso não comercial e o compartilhamento pela mesma licença que ele é oferecido para vocês. Não se age com justiça, dando status de certeza. A um lado da conversa, só de um canto da mesa, sem ouvir o outro lado, sem direito de defesa. Esse ódio à diferença é uma imbecilidade. A riqueza dos debates está na diversidade de opiniões e posturas de toda a sociedade. Custou muito suor e sangue à nossa democracia. O que mais a ameaça e ameaça todo dia é a turma insatisfeita, intolerante em gritaria. Sei que ela não é perfeita, mas a nossa é muito nova. Sem ela será pior. Duvida? É fácil a prova. Procure por ditadura em qualquer livro de história. É preciso mais debate, é preciso mais respeito e ter mais informação, pois somente desse jeito teremos democracia e um Estado de Direito. Pois é, para quem não sabia, eu sou cordelista e tenho mais de 30 cordéis publicados. Você pode conhecê-los lá em cordéis.com. Você gosta de política? E de hambúrguer? Para a maioria dos brasileiros, política é uma coisa distante e incompreensível. O sistema político é complexo e nem todo mundo tem o tempo e a paciência necessária para entender. Para resolver isso, criamos o Fast Food da Política, uma série de jogos divertidos e simples para você aprender política brincando. Para isso, precisamos da sua ajuda. Acesse catarse.me/Fast Food da Política E apoie o nosso projeto. Vocês visitem lá politicast.info para ficarem atualizados. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima!